Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no nosso canal, onde nós vamos buscar novos conhecimentos para ampliar nossas mentes e tentar entender os caminhos para a nossa verticalização e ascensão planetária. Eu sou Armando Carvalhais e falo aqui hoje de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e gostaria que vocês hoje prestassem bastante atenção sobre o tema que nós vamos falar, que é sobre o ancoramento e a conexão com a nossa equipe espiritual. Eu acredito que para muitos terapeutas quânticos esse assunto ele seja bastante conhecido, assim como para aquelas pessoas que de alguma forma, já iniciaram o seu processo de autoconhecimento. É muito interessante o tema. E para aquelas pessoas que nunca ouviram falar sobre esse tema, considere-se afortunados e sejam bem-vindos a uma nova experiência a partir de hoje com os seus mestres, os seus mentores, os seus guias individuais, porque eles sempre estiveram aguardando cada um de vocês para brindar uma possível ampliação da sua consciência. Então, o entendimento de que realmente seja, o processo de ancoramento, vai te possibilitar a criação consciente da sua própria egrégora espiritual. Vocês entendem a real importância desse aprendizado? Ele vai acompanhar vocês para o resto de suas vidas, E fazer com que vocês nunca mais se sintam sozinhos, ou com algum tipo de sentimento de abandono que muitas pessoas têm, Então, na verdade, as hierarquias de luz, elas sempre estiveram ao nosso lado, mas como eu sempre venho falando aqui no canal, eu nunca vou deixar de lembrar vocês que se a gente não elevar a nossa frequência, vai ser muito mais difícil acontecer qualquer tipo de conexão com essas esferas mais altas. Então, o ancoramento é muito importante, ele tem uma importância extrema na vida de vocês, principalmente nessa fase planetária em que a gente se encontra, pessoal? Onde a gente precisa cada vez mais aumentar o percentual ligado ao nosso gradiente de confiabilidade, que foi o que eu falei no vídeo passado. Eu peço que vocês revejam o vídeo, porque o ancoramento ele vai nos aproximar das hierarquias superiores. Ok? Esse conjunto de fatores, ele faz parte do processo de expansão da sua consciência na busca do seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, se algum de vocês tiver alguma dúvida quanto a isso, seja porque vocês têm alguma religião ou qualquer tipo de devoção, pessoal, não importa. O que a gente deve aprender é que o ancoramento ele jamais poderá interferir nas suas crenças, mas sim ele vai aumentar a conexão entre a sua divindade interna com os seus amparadores espirituais, Independentemente das suas crenças ou qualquer tipo de entendimento que vocês tenham sobre essas questões espirituais, ok? O ancoramento ele não deixa de ser um processo de integração consciente com os nossos mentores e os nossos guias individuais, como eu falei. Então, para facilitar a todos, eu sugiro que vocês comecem a meditar. Eu venho sempre falando isso, meditar sobre os seres espirituais que mais vocês têm afinidade, Pode ser o nosso Mestre Jesus, Sananda, pode ser a Mãe Maria, Arcanjo Miguel, ou algum tipo de mestre ascensionado da Fraternidade Branca, tipo Mestre Moria, Mestre Saint Germain. Então, enfim, dependendo da crença de vocês, pode ser até um dos orixás ou algum espírito elevado, como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, ou se vocês forem muito católicos, com algum santo da preferência de vocês. Pessoal, não importa quem seja, o que vale é a sua intenção, a sua afinidade com eles, porque será com algum desses seres, ou com todos eles, se vocês preferirem, que vocês vão fazer o ancoramento. Então, esse processo ele vai permitir uma troca energética iluminada entre vocês e esses seres mais elevados.
Vocês têm que ter em mente, pessoal, que existem muitas hierarquias em diferentes níveis de consciência atuando na nossa dimensão física bariônica, ou seja, aqui nesse mundo material. O mundo espiritual, para quem não sabe, ele é composto por diversos seres que também possuem uma hierarquia, né? Uma cadeia hierárquica, né? A ser seguida, com leis cósmicas a serem cumpridas, que vão garantir harmonia nessas respectivas realidades que existem. Vocês já ouviram falar, né, naquela velha frase que diz, assim como é em cima, é embaixo, de Hermes Trismegisto? Pois é assim, gente, né? Assim como nós aqui nesse planeta que buscamos o nosso crescimento de uma forma geral, nos demais planos sutis, gente, os seres que vivem lá, eles também buscam a sua própria evolução, né? E essa evolução, tanto para eles quanto para nós, depende de uma ação conjunta entre esses seres que estão aqui na matéria física, que somos nós, com esses seres que vivem em outros níveis dimensionais de consciência, né? Então, o grande problema é que a gente sempre se esquece que todos nós fazemos parte de um conjunto de seres atuando em níveis diferentes de frequência vibratória. Então, cada qual, né, no seu quadrado, buscando a sua melhoria de acordo com o seu grau evolutivo em que cada um se encontra, ok? Então, lembre-se que quanto maior for o nosso estudo e o nosso conhecimento, maior e mais fácil vai ser essa nossa conexão com esses seres existentes nessas diversas faixas dimensionais do nosso universo. Bom, quanto mais a gente estiver vibrando em harmonia, eu sempre falo isso, melhores serão as nossas intenções e atitudes aqui nesse plano que a gente vive, não é mesmo? E assim a gente vai estar lapidando para que a gente possa alçar voos mais altos nesse caminho da verticalização e ascensão planetária que eu tanto falo aqui nesse canal. Bom, o nosso eu superior, representado nesse momento pela nossa alma espírito, ela faz parte desse maravilhoso jogo cósmico atemporal em que a gente vive. A gente agrega na nossa bagagem espiritual um histórico de vivências ocorridas em diversas partes do nosso universo, muito além desse plano terrestre em que a gente vive. Infelizmente, a gente não lembra, mas a gente já esteve muitas vezes desse outro lado, fora desse plano físico em que a gente vive, né, como a gente conhece. E com certeza, muitas vezes nós já colaboramos com diversos mestres, amparadores, diversos outros orientadores. Nós já tivemos essa troca, né? Então, assim, pessoal, nesse jogo cósmico, nós estamos sendo ajudados e orientados por todo esse pessoal e com certeza muitos desses seres já passaram por essa experiência na fisicalidade que a gente está passando, mas provavelmente já alcançaram novos níveis de consciência, mas hoje eles continuam trabalhando para nos ajudar a trilhar o nosso caminho de volta para as nossas origens cósmicas. É muito importante vocês entenderem isso. Eu sei que esse assunto ele é um pouco complexo, né, para vocês, mas, gente, se vocês querem ampliar a percepção da verdadeira realidade cósmica e extrafísica, vocês têm que saber que uma mudança no padrão cognitivo de vocês vai ser necessária e inevitável, tá ok? Então, quando muitas vezes a gente fala de amigos espirituais, vocês têm que saber que muitas vezes eles podem ser nossos próprios fractais de alma-espírito, que fazem parte do nosso próprio eu superior, do nosso eu sou. Por isso que a gente deve estar sempre ancorado com todas essas energias, né? Para que a gente possa assumir a responsabilidade dos nossos próprios atos, perante eles, é lógico, né? E também para a nossa própria ascensão. Vamos tentar, em primeiro lugar, realizar o ancoramento diário para a gente nos aproximar dessas equipes espirituais, tá ok? A gente precisa ter consciência da existência desses seres, né? Isso já vai ser um grande passo, porque pela nossa consciência, eles já vão ter elementos
suficientes para começar a atuar e nos ajudar nessa vida. Lógico, pela nossa frequência vibratória. Um outro aspecto é que a gente deve solicitar para eles que essas hierarquias elas façam parte da nossa vida. Mesmo que ninguém de vocês conheça quais são os mestres e mentores de vocês, um dia vocês vão conhecer, tá? Mas peçam sempre nas suas meditações e orações para que eles orientem vocês e que protejam vocês. Gente, não tenham medo de nada, nada, porque eles fazem parte da história de vocês e muitas vezes são vocês mesmos, em outras linhas de tempo, que vieram dar uma ajudinha para vocês mesmos. É aquela velha história do fractal, eu vou falar isso no vídeo posterior. Então vocês têm que criar o seu próprio ancoramento com esses seres que mais vocês tenham afinidade. É preciso que vocês façam as suas orações e meditações, que vocês peçam a orientação de todos eles. A gente tem que pedir, mas tem um gradiente de confiabilidade nosso, né, gente? Eu li uma vez no site dos terapeutas quânticos, que vale a pena, né? Uma excelente dica para vocês se aproximarem das hierarquias de vocês. Eu vou deixar um link, tá? Então vocês tentem criar mentalmente uma sala de reunião para vocês conversarem, logicamente mentalmente, com eles. Vai ser um espaço para que vocês possam discutir e pedir um direcionamento para a vida de vocês. Tá? Não se esqueçam que a gente pode criar a nossa realidade, mas a gente tem que ter perseverança e disciplina todos os dias, né? Treinando a nossa mente, ok? Então, assim, o ancoramento, ele é assim, você vai fazer a tua oração e você vai falar, ancorando Divino Mestre Jesus, Sananda, ancorando a nossa Mãe Maria, ancorando o Arcanjo Miguel, ancorando Siddhartha Gautama, nosso amado Buda, ancorando Yogananda, ancorando Mestre Saint Germain, ancorando os mestres ascensionados da Fraternidade Branca, enfim, é assim que a gente ancora. Então você tem que pegar aqueles seres que mais você se identifica e você fazer após a oração de vocês esse ancoramento. Depois que vocês fizerem esse ancoramento com aqueles que são, fazem parte do teu coração, aí você fecha os seus olhos e você começa a entrar num estado de meditação, fazendo uma boa respiração. E aí mentalmente você cria essa sala e chama todas essas pessoas como se fosse uma reunião, entendem? E aí vocês, cada um de vocês começa a conversar com eles, pedindo orientação sobre algum assunto que vocês tenham dificuldade. Enfim, é um exercício mental, né? Parece uma brincadeira, mas a gente está exercitando o nosso corpo mental superior para que a gente possa ter esses contatos. E olha, gente, com certeza acaba tendo, mas a gente precisa ter essa constância, aplicando todos os dias para que a sua rede neural, a sua mente, possa se acostumar com esse tipo de aproximação, com esse tipo de pensamento. Pensamento gera sentimento, que gera ação. Então uma hora vai ocorrer e você vai acabar sentindo a presença de todos esses seres, ok? Esse domingo de carnaval que eu estou aqui em Belo Horizonte, eu estou num estado mais meditativo, eu não vim para pular carnaval, eu vim para estar perto de uma pessoa que eu amo muito e eu aproveitei para justamente pegar essas equipes espirituais e também pedir para que a situação da minha vida, cada um com a sua situação, possa ocorrer da melhor forma possível. Através de uma oração, de um ancoramento e de uma meditação e de uma respiração. Então façam isso quando vocês quiserem, sempre, de preferência todos os dias, tá? Lembre-se, pessoal, que todos eles estão sempre ao nosso lado, ok? Nunca se esqueçam disso. Eu desejo para vocês muita sabedoria, muita paz, muito discernimento, e que esse carnaval seja mais um dia para descanso, não abusem, tá? E lembrem-se que quanto maior for a sua frequência vibratória, maior você vai estar perto de todos esses seres. Eu desejo uma excelente semana e tudo de bom e de melhor que possa acontecer na vida de vocês. Fiquem em paz.